Gênesis 1, 26 ao 31. E Gênesis 1, 26 ao 31. Creio que todos já abriram a palavra, então eu vou ler. Diz assim, Gênesis 1, 26 ao 31. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Até aqui a palavra de Deus. Pai, pedimos que Teu Santo Espírito possa nos iluminar esta noite, para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Pai, te pedimos que a Tua palavra molde o nosso coração, para sermos transformados por ela dia após dia e percebemos a graça do Senhor ao nos criar. Eu queremos em nome de Cristo. Amém. Hoje em dia, talvez há muita dúvida sobre qual é o propósito da nossa vida. Por que nós fomos criados? Qual é o propósito daquilo que por que fomos criados? Por que você existe? Qual é o seu destino? Por que você vive nessa terra? Quais são os seus animais em passagem? Pronto. Por que você existe? Qual o seu destino? Para que você vive nessa terra? E quais são os seus objetivos de vida? Eu sei que são perguntas que pareçam meio filosóficas, né? E a gente fica pensando sobre isso. Qual é o meu objetivo de vida? Mas o cristão, ele tem que ter essas respostas na ponta da língua. Tem que saber qual é o motivo por que nós fomos criados. Hoje parece que as pessoas vivem em um mundo sem rumo e sem direção. Vivem vidas sem significado, sem propósitos, sem objetivos. Simplesmente vivem um dia após o outro e para o fim de nada, para algo que não faz sentido. Muitos terminam as suas vidas dessa maneira. Alcançam talvez muitas coisas, ficam ricos, compram casas e carros, mas no fim só há solidão e só há um vazio no coração. A primeira pergunta do Catecismo Puritano, que a gente já leu há 2 semanas atrás, é a seguinte: qual é o fim principal do homem? Então nós lemos isso na primeira pergunta. Para que nós existimos? Qual o nosso propósito? Qual é o fim principal? Para que nós fomos criados? E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Então o nosso fim principal, o propósito de nossas vidas é glorificar a Deus e nos satisfazer, nos deleitar, aproveitar o Senhor para sempre. Então essa deve ser a nossa resposta. Mas para descobrirmos o propósito de nossas vidas, nós precisamos então voltar para o início de tudo, para o começo de tudo, para textos que hoje muitos cristãos têm deixado de lado, muitos cristãos não têm se importado, muitos cristãos não têm visto a importância
desse texto, o valor desse texto de Gênesis 1, 26 ao 31. Deus nos mostra qual é a origem do homem e qual o propósito de nossas vidas, como fomos criados e para que nós fomos criados. Então, se você não tinha essa resposta ainda fixa em sua mente, a minha intenção aqui é mostrar o porquê Deus te criou, qual o propósito da sua vida. Primeiro ponto, então aqui, serão 4 pontos essa mensagem, 4 motivos por que nós fomos criados. Primeiro motivo, então, nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. Fomos criados para refletir a imagem de Deus. Versículo 26, versículo 27, diz assim, eu vou ler novamente. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O primeiro detalhe desse texto é a palavra façamos, né? Perceba então, o texto diz, então disse Deus, façamos. Não parece estranho? Como assim façamos? Deus não é um só. Para quem ele está dizendo essa palavra no plural? Nós iremos fazer o homem. Para quem ele está dizendo? Alguns interpretam dizendo que Deus está falando para os anjos. Então, olha, anjos, vamos fazer o homem segundo a nossa imagem. Mas não faz muito sentido, porque senão a gente seria a imagem de anjo, e não faz muito sentido. Essa palavra façamos diz literalmente a primeira parte aqui da escritura. Primeiro a gente já viu lá em Gênesis 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a primeira forma ali que mostra que Deus não é um só. Deus é único, mas é dividido em 3 pessoas, como a gente sempre fala, é revelado em 3 pessoas. Então esse façamos, no plural, revela que Deus é Deus Pai e tem mais o Espírito Santo. Nós não vemos a menção de Cristo aqui, mas futuramente, no Antigo Testamento mesmo, nós veremos Cristo ali aparecendo. Então, essa primeira palavra façamos, está se referindo então a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mostrando quem é o autor da criação. Não é somente o Deus Pai, mas o Filho e o Espírito participaram então da criação, como já falei isso na semana passada, e nós somos então a imagem de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O segundo detalhe é que Deus está no centro de toda a criação. Deus não diz, vamos fazer o homem com uma imagem qualquer. Não, ele diz, segundo a nossa imagem. Deus, quando cria a humanidade, não está dizendo que agora os humanos são o centro do universo, mas ele está dizendo, eu sou o centro de tudo. Eu continuo sendo o centro de tudo. Deus é o autor da imagem e semelhança que o homem então foi criado. Terceiro detalhe, por que nós fomos criados? O texto nos diz que fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante, nós entendemos o que significa imagem e semelhança. Essa palavra imagem, que é a palavra Selem no original, ela literalmente significa uma representação, como se fosse uma escultura. Então nós somos a escultura, a imagem de Deus. Nós somos a imagem do Senhor. É essa a ideia. É como se o propósito de Deus em criar o homem é para que as pessoas olhassem então uns para os outros e vissem o próprio Senhor, o próprio Deus. Nós somos a imagem representando ali o Senhor. E a segunda palavra, que é a demut, literalmente significa similar
parecido, com aspectos iguais. Então é a ideia de que nós somos a imagem de Deus, mas nós não somos Deus. Então é essa a ideia de semelhança, nós somos semelhantes. É a mesma coisa como um filho com um pai. Quando eu era criança, e alguns dizem até hoje, alguns dizem que eu sou muito parecido com meu pai. Alguns dizem, né? Eu não acho muito não, mas alguns dizem. Mas quando eu era criança, falavam que eu era igualzinho ao meu pai, mais ainda do que o meu irmão. Falavam que meu irmão é a cara da minha mãe e eu sou a cara do meu pai. Alguns dizem o contrário, mas tudo bem. E eu lembro que quando eu era criança, o nome do meu pai é Éder, né? E aí me chamavam de Éderzinho. Ou alguns mais, os seminaristas ali do Paulo da Vida, que gostavam de estudar hebraico, me chamavam de Bar Éder, que Bar significa filho, e aí falava que era o filho de Éder. Então, Éderzinho. Aí falavam assim dessa maneira. O que significa? Que eu não sou, obviamente, eu não sou o meu pai. Mas quando uma pessoa olha para mim e conhece o meu pai, ele diz: nossa, você parece o seu pai, você é semelhante ao seu pai, você é igualzinho a ele. Então é essa imagem, é essa ideia que Deus quer trazer. Eu vou criar o homem segundo a minha imagem para me representar na terra, e segundo, eu vou criar alguém que vai ser semelhante a mim, vai ter as minhas características, vai ser pessoal, vai ser um ser racional, vai ser um ser com liberdade. Eu vou criar o homem com a possibilidade também de fazer o bem e fazer o mal. Então alguém semelhante a mim. Deus então diz primeiro que o homem vai representar a Deus na terra. E a ideia aqui é que ele está remetendo que o homem ele é diferente de qualquer outro animal. Na verdade, eu nem gosto de falar, como alguns dizem, que o ser humano também é um animal. Não, animal é animal. O ser humano é um ser humano, não é um animal. Então nós não somos um animal. Nós somos diferentes deles, porque nós somos um ser racional e um ser que tem alma, coisa que animal não tem. Então nós temos uma alma, nós somos diferentes deles. E uma outra coisa, um outro detalhe então, que é muitas vezes despercebido, é que não foi somente o homem macho, que foi criado à imagem de Deus. A mulher também foi criada à imagem de Deus. O texto diz: homem e mulher os criou. Mais tarde, no capítulo 2, nós veremos que a mulher foi criada à imagem e semelhança do homem, mas consequentemente ela também é criada à imagem e semelhança de Deus. Homem e mulher os criou à sua imagem e à sua semelhança. O que significa então para nós? Quer dizer então que só Adão foi criado segundo essa imagem? Só Eva foi criada segundo a imagem e semelhança? Não. Nós também fomos criados para refletir essa imagem no mundo. E como nós fazemos isso depois que o pecado entrou no mundo? 1 Pedro 1,16, se não precisa abrir, diz o seguinte: na verdade, por toda a palavra de Deus permeia essa frase. Deus dizendo a nós: sejam santos, porque eu sou santo. A ideia de ser santo aqui é restaurar a imagem de Deus em nossas vidas. É ser a imagem e semelhança do Senhor. Nós fomos criados com um propósito de ser a imagem e refletir essa imagem ao mundo. Você foi criado para que as pessoas possam olhar para você e enxergar o próprio Deus, enxergar Cristo em sua vida, perceber que existe um Deus que quer nos salvar dos nossos pecados e nos trazer para junto de si. Você foi criado para ser santo como Deus é santo. A humanidade foi criada
para que nós possamos ser santos, para que nós possamos ser perfeitos como Deus é perfeito, para que nós possamos refletir a imagem de Deus, para que nós possamos refletir a semelhança de Deus. Mas como isso é possível? Isso é possível porque Cristo Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, Ele restaura essa imagem em nós. Fomos criados para refletir a imagem de Deus, mas por causa do pecado, nós não conseguimos fazer isso completo. Mas Cristo Jesus restaura essa imagem em nossas vidas. Então, o primeiro ponto, nós fomos criados para refletir a imagem de Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito da sua vida. E você, como cristão, deve espalhar essa imagem de Deus ao mundo. Segundo ponto, nós fomos criados, segundo o propósito de nossas vidas, nós fomos criados para reproduzir a imagem de Deus. Primeiro, fomos criados para refletir. Segundo, para reproduzir. E eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto, versículo 28, a primeira parte. Diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra. A segunda ordem que Deus dá ao homem e à mulher é uma ordem que hoje muitas pessoas se recusam a aceitar. A ordem é: tenham filhos, multipliquem, sejam férteis. Hoje nós vivemos em um mundo que parece ser contra ter filhos, porque dá muito trabalho, porque é muito gasto, é perda de tempo, é perder a minha vida, perder tempo da minha vida. No entanto, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que ter filhos é um mandamento do Senhor, se você se casar, obviamente. Um outro momento a gente pode discutir sobre a questão da solteirice, mas se você quer se casar, você tem que ter o propósito de não somente viver a vida com o seu marido, com sua esposa, mas se você quer se casar, o propósito de sua vida também é ter filhos. John Piper comenta o seguinte: o casamento deve fazer filhos e discípulos de Deus. Esse propósito é de aumentar o número de seguidores de Deus na terra. Ter filhos não é somente para ter uma família feliz, para realizar um sonho de gravidez e ter filhos, para ser completo, para formar uma família linda e saudável, ou sei lá o que for, como muitas pessoas colocam como propósito de ter filhos. Ter filhos é multiplicar a glória de Deus na terra. Ter filhos é multiplicar a imagem de Deus no mundo. Os muçulmanos, por exemplo, sabem bem disso. Na verdade, eles entenderam isso muito bem. Só que, obviamente, do lado da religião deles. Eles colocam como regra que eles precisam ter bastante filhos e os espalhar pelo mundo, pois assim eles vão espalhar a religião deles e vão dominar o mundo para os muçulmanos, para a religião. Então eles entenderam isso bem claro. Mas os cristãos, no entanto, com o passar do tempo, têm tido cada vez menos filhos. Cada vez menos filhos. Mas como podemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor e multiplicar seguidores de Cristo Jesus? Deuteronômio 6 deixa isso bem claro, que através do discipulado. Os pais são os responsáveis por ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Outro momento a gente pode se atentar um pouco mais sobre esse texto, um texto muito importante, mas eu quero ler rapidamente. Deuteronômio 6, versículo 4 ao versículo 7, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças.
que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Então até o 6 está falando sobre o dever, a nossa responsabilidade como cristãos. Devemos amar o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e com todas as nossas forças. É isso que nós devemos fazer, nosso objetivo de vida. Mas no versículo 7, ele diz o seguinte: ensine-as com persistência aos seus filhos. Ensine essas palavras com persistência aos seus filhos. Como eu ensino isso aos meus filhos? Converse sobre elas quando você estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. O objetivo então de um cristão não é somente de uma família, de um casal, não é somente ter filhos, mas é ensinar os seus filhos a amar o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É um prazer ter filhos para ensinar o caminho de Deus a eles. É certo que eles irão se converter? Não, não é certo. Mas Deus dá esse privilégio, essa bênção, para termos discípulos em nossas casas e ensinar eles no caminho de Deus. Davi Merck, um grande pastor e professor, comenta o seguinte sobre isso: cumprimos a nossa razão de ser quando reproduzimos o reino de Deus em nossos filhos e ao redor do mundo. Nós cumprimos a nossa razão de ser quando nós reproduzimos o reino de Deus em nossos filhos e ao redor do mundo. Quando nós temos filhos, nós então deixamos um legado à vida deles. Nós podemos ensinar eles a seguir ao Senhor, e eles então consequentemente vão ensinar os seus filhos e os filhos dos seus filhos a seguirem o Senhor também. A missão de um casal é criar uma família com filhos que glorifiquem o Senhor no mundo. E a melhor maneira de pregar o Evangelho é através de filhos. É através de ter filhos, para que eles possam ensinar o caminho de Deus aos seus amigos, aos seus colegas, aos seus futuros filhos, e por aí o Evangelho vai se espalhando. Como eu disse, enquanto os muçulmanos estão tendo filhos para pregar a religião deles, nós cristãos estamos cada vez mais com medo de ter filhos, porque estamos acostumados com a nossa vida. Mas a palavra de Deus deixa bem claro, no Salmo 127, 3 a 5, que diz assim: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que Deus dá. É a providência de Deus, é uma bênção que Deus dá. Como flechas nas mãos de um guerreiro, o pai cria os seus filhos para ser lançado então ao mundo. Versículo 5 diz: como é feliz aquele cuja enche a sua aljava. A aljava era aquele suporte que o flecheiro colocava nas costas para colocar as flechas ali dentro. Geralmente uma aljava era de 7 a 9 flechas que você colocava ali naquele suporte. Então o que o texto está dizendo é: como é feliz aquele que tem 7 a 9 filhos. É feliz. Hoje a gente olha, meu Deus do céu, como pode um negócio desse ter 7, 9 filhos? Está maluco? Mas o que Deus está dizendo é: feliz é o homem que enche a sua aljava. Feliz é o homem que tem muitos filhos, que multiplica. É claro que nós devemos ser bem claros aqui, é que é Deus quem dá os filhos. Então talvez Deus dê um casal 1, 2 filhos. Talvez Deus dê um casal 7, 9 filhos. Devemos sim ser prudentes, devemos sim pensar em ter filhos, mas saiba que Deus
e Ele abençoa aquele homem que enche a sua aljava. Portanto, se você é casado e não quer ter filhos, saiba que você está descumprindo uma ordem de Deus. Essa ordem não foi somente para Adão e Eva. Nós também devemos ser férteis e multiplicar. Ah, mas eu não consigo ter filhos. O que eu faço? Adote. Adote. Na história da igreja, uma igreja entendeu isso. Foi na Europa, não lembro qual país específico, qual cidade específica, mas uma igreja entendeu que precisava adotar, por causa de uma grande praga que matou muitos pais ali. E essa igreja adotou todos os filhos daquela cidade. Todos os casais da igreja, quando entrava na igreja, era de certo sentido incentivado e quase que obrigado a adotar uma criança. A igreja demonstrou então o seu amor dessa maneira. Não consegue ter filhos? Então adote. Há tantas crianças que gostariam de ter um lar, e não há um lar melhor do que uma família cristã verdadeira. Sabe quais são os, entre aspas, casais, o par que mais tem adotado crianças no Brasil? Não precisa nem falar, né? Já entenderam. E os cristãos estão perdendo essa oportunidade de resgatar essas crianças para ensinar o caminho do Senhor. Você pode alegar, mas pastor, você diz isso, mas não tem filhos. Irmãos, orem por nós. Só isso que eu digo. Orem por nós. Logo Deus vai dar um filho para nós, seja de maneira natural ou por adoção. Mas devemos crer, irmãos, que fomos criados para reproduzir a imagem de Deus no mundo. E Deus faz isso através dos nossos filhos. Terceiro ponto, a gente vai andar um pouco mais rápido aqui. Fomos criados para representar a imagem de Deus. Fomos criados também para representar a imagem de Deus. Versículo 28, segunda parte, até o versículo 31, diz assim: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Deus então volta à primeira ordem que Ele tinha dado a Adão e Eva no versículo 26. A humanidade, ela foi criada para dominar sobre o restante da criação de Deus. No entanto, esse domínio não era para ser um domínio ruim, e sim um cuidado com a criação, preservar a criação para o Senhor. Deus nos deu essa terra para preservarmos essa terra para Deus. Salmo 24, versículo 1 diz assim: Salmo 24, 1: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quando um rei dominava uma terra, ele sempre colocava uma imagem naquele local para representar o seu domínio. Às vezes era uma estátua, ou às vezes uma simples bandeira ali colocando o seu símbolo. E todos aqueles que passavam por aquela terra e viam a estátua do rei, ou então a sua bandeira, sabia, essa terra ela foi dominada por este rei, por tal rei, então pertence agora a este rei. Nós somos essa imagem de Deus nessa terra. Em qualquer lugar que nós formos, devemos ter essa bandeira de Deus, para provar aos outros que esse mundo tem um dono, e este dono é o próprio Deus. Nós fomos criados para representar a imagem de Deus ao mundo. Uma das maneiras que nós mostramos que a terra pertence a Deus é justamente cuidando dela. Infelizmente, hoje a criação se tornou um caos por causa do pecado humano. O homem se tornou ganancioso e dominou sobre a criação de forma ruim, acabando com a natureza,
poluindo rios, matando animais até a sua extinção. Romanos 8, 22 diz que por causa do nosso pecado, toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Mas não deveria ser assim. E nós cristãos podemos restaurar essa imagem. É claro que o mundo ele jaz de mal a pior. E é claro que o seu destino também é a destruição. Mas enquanto estivermos no mundo, eu creio que nós devemos preservar este mundo. E como nós fazemos isso? Preservando a imagem de Deus em todas as coisas. Então, quando eu escuto, por exemplo, que existe um médico cristão, eu fico feliz com isso. Porque se ele é cristão de verdade, ele vai preservar os valores da medicina e vai lutar, por exemplo, contra o aborto, vai lutar contra abusos e vai preservar ali o cuidado com o ser humano. Então, todas as áreas que formos trabalhar, seja na marcenaria, seja na pedagogia, seja como professores, nós devemos preservar a imagem de Deus. Nós devemos preservar, representar os valores de Deus no mundo. Dominar sobre a criação, dominar sobre tudo o que Deus fez. Mas infelizmente, hoje nós temos perdido o nosso papel na terra. Como cristãos, temos sido fracos, não temos nos posicionado, não temos enfrentado o mal deste mundo. Deus criou então todas as coisas, toda essa terra, para que nós pudéssemos ter o domínio. E há uma luta. Nós representamos a Deus, enquanto os ímpios representam Satanás. Devemos ter o cuidado por essa terra, preservar essa terra, para mostrar, é Deus quem tem o domínio de tudo isso. Então fomos criados para representar a imagem de Deus. E por fim, quarto ponto, fomos criados para sermos muito bons para Deus. Como assim? Estranho, né? Fomos criados para sermos muito bons para Deus. Versículo 31 diz: E Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Perceba aqui que em Gênesis 1, assim que termina os 5 dias da criação, Deus diz, nos 5 dias, Deus viu que ficou bom. Então, se você olhar lá para o versículo 10, diz assim: passaram-se a tarde e a manhã. Lá o versículo 10 diz, no final: a parte seca Deus chamou terra, e os mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Isso se repete lá no versículo 12, no versículo 18, no versículo 21 e no versículo 25. Então, todos os dias Deus repete no final do dia. Deus contemplou, Deus viu a sua criação, viu o que ele havia feito nesses dias, e em cada dia ele viu que ficou bom. No entanto, depois que Deus cria o homem e a mulher, no sexto dia, o dia que foi reservado somente para Deus criar o homem e para a mulher, lá no final, ele diz, versículo 31, e Deus viu que tudo havia ficado muito bom. Esse acréscimo, ele é muito importante. Esse acréscimo desse advérbio, que é o muito, é extremamente importante. Porque o que ele está dizendo aqui não é somente, como a gente fala assim, é bom, é muito bom, né? Como se fosse, tomei um café sem açúcar, que é muito melhor do que o café com açúcar, então é muito bom. Não é só esse muito, mas essa palavra, ela traz uma entonação maior, é algo extremamente bom,
em abundância, grau elevado. Ou seja, depois que Deus criou a humanidade, é que a criação de Deus se tornou de algo bom em algo extremamente bom. Eu não gosto de dizer que o mundo foi criado perfeito, porque perfeito é somente Deus. Mas o que Deus criou é extremamente bom. Era sem pecado, era algo belo. Então, se hoje a criação, que já é corrompida, já é bonita, já é bela, imagina essa criação sem pecado. Até mesmo o ser humano, que a gente é estragado por causa do pecado. Essa é a realidade. Nós somos estragados por causa do pecado. O ser humano era algo muito belo, era algo muito bom. Deus mostra então os seus valores. Deus mostra que a humanidade é a coroa da criação. Ou seja, sem a humanidade na terra, a terra não seria muito boa. Deus criou o homem e a mulher para serem os reis dessa terra. Éramos para ter domínio sobre a criação. Era para Adão e Eva viverem eternamente nessa terra. Éramos para nós vivermos eternamente nessa terra e dominar a terra sobre tudo. C.S. Lewis, não sei se você já ouviu falar, mas é o autor de As Crônicas de Nárnia. Ele representa isso muito bem no livro As Crônicas de Nárnia. No livro específico que é, se não me engano, o segundo livro, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Diz ali que Nárnia estava dominada pela feiticeira e estava aguardando os filhos de Adão e Eva para reinar novamente sobre Nárnia. Então, para quem nunca leu ou para quem nunca assistiu, Nárnia é um país que Aslan, é um mundo na verdade, que Aslan, que representa Jesus, que é um leão, representado ali, ele cria um mundo só com animais. E este mundo é um mundo de animais falantes, e tem também seres mitológicos como faunos e etc. E o tempo todo, ali esses animais estão aguardando a vinda dos filhos de Adão e Eva, os humanos, para dominarem, para reinarem sobre eles. E então, o livro, e o filme conta que Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia, eles chegam então em Nárnia e a profecia se cumpre. E no final, eles passam a reinar sobre a terra de Nárnia e a cuidar dela. O interessante, então, como eu disse, é que a natureza estava aguardando este acontecimento. Irmãos, é por isso que a natureza, ela geme. É por isso que os animais fogem dos humanos. Mas não deveria ser assim. Éramos para ter o domínio bom dessa terra. A natureza aguardando que os seres humanos pudessem reinar. Essa terra era para ser muito boa. Era para termos o convívio com a natureza e com os animais de uma forma boa, algo extremamente bom. No entanto, depois que veio o pecado, aquilo que era para ser muito bom se tornou em algo terrível. Como nós podemos então restaurar o plano original de Deus? Tem como? Esse é o plano original de Deus. Como nós podemos restaurar isso? Só existe uma maneira. O Evangelho restaura o plano original de Deus em nossas vidas. Primeiro, o Evangelho restaura a nossa imagem. Como eu já disse, Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível, e quando Ele veio à terra, se tornou homem, morreu e ressuscitou. Todo aquele que crê em Cristo tem a imagem de Deus restaurada em si. Nós a cada dia devemos nos tornar cada vez mais parecidos com a imagem de Cristo Jesus.
Segundo, o Evangelho restaura a nossa família. Por mais que o mundo seja contra o conceito de família, nós devemos restaurar o conceito de qual é o verdadeiro propósito da família. Homem e mulher com os seus filhos, espalhando a imagem de Deus. Como disse um teólogo, não há nada mais surpreendente no mundo do que um homem e mulher com seus filhos. Nós fomos criados para restaurar então a família, o conceito de família, e espalhar a imagem de Deus dessa maneira. Terceiro, o Evangelho restaura o nosso cuidado com a criação. Nós temos o dever de cuidar deste mundo, ainda que saibamos que ele vai de mal a pior, mas como mordomos do Senhor devemos cuidar do nosso lar, da natureza, dos animais, para a glória de Deus. E por fim, o Evangelho restaura o que é mal em bom. O mundo tem distorcido aquilo que é bom: arte, música, família, filhos, trabalho, lazer. Nós temos o dever de restaurar aquilo que é bom e aquilo que é belo. Nós estamos neste mundo, mas o plano original de Deus permanece na vida do cristão. Então, o nosso propósito é construir famílias que espalham e espelham a glória de Deus, para assim transformarmos nosso lar e a sociedade em algo agradável ao Senhor. O nosso propósito é construir famílias que espalham e espelham a glória de Deus, para assim transformarmos nosso lar e sociedade em algo agradável ao Senhor. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, obrigado porque o Senhor não nos deixou neste mundo sem propósito, sem objetivo. Ó Deus, talvez tudo que foi falado aqui, nesse texto lido e o que foi pregado, talvez a gente não consiga aceitar em nosso coração. Mas, ó Pai, como nós estudamos na escola bíblica, sabemos que essa é a bondade do Senhor. E sabemos que tudo o que vem do Senhor é bom. E este plano que o Senhor criou para nós, de espalharmos a imagem do Senhor, de refletirmos a imagem do Senhor, de reproduzirmos a imagem de Deus, do Senhor, através de nossos filhos. Sabemos, ó Pai, que este plano original é um plano bom. Ó Pai, nos faça aceitar isso, por mais que seja contra a nossa vontade. Nos ajude, ó Pai, a compreendermos que este é o melhor propósito para as nossas vidas. Ó Pai, só aceitaremos isso, na verdade, se formos transformados pela imagem de Cristo Jesus. Por isso te pedimos, ó Pai, que o Senhor restaure a imagem de Cristo, restaure a imagem do Senhor em nossas vidas, através de Cristo. Nos faça novamente como imagem e semelhança do Senhor. Tire, ó Pai, de nosso coração todo desejo pecaminoso, para que possamos cumprir a sua vontade, para que pessoas possam olhar para nós e perceber Cristo Jesus em nossas vidas, para que pessoas possam olhar para nós e perceber que existe um Deus maravilhoso. Ó Pai, que possamos ser bons representantes do Senhor, possamos cuidar desta criação também para a sua glória, que possamos restaurar o valor daquilo que é belo, daquilo que é bom, para que pessoas entendam a diferença entre o bem e o mal e percebam, ó Pai, que o bom, o belo, agrada ao Senhor, glorifica ao Senhor. Ó Pai, nos ajude a vivermos nessa sociedade corrupta como bandeiras do Senhor, como estátuas do Senhor, como representantes do Senhor. Nos ajude a sermos bons cristãos e a espalharmos a sua imagem a todas as pessoas dessa terra. Oramos, ó Deus, que o Senhor nos ajude nesse objetivo
todos os dias de nossas vidas, que possamos aceitar o propósito que o Senhor criou para as nossas vidas, de glorificar ao Senhor e de nos deleitarmos em Ti. Oramos pedindo a Sua graça. Oramos também neste momento, ó Pai, para que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo seja conosco, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.